Olá pessoal, estamos dando início a mais um Momento Teologia hoje, a nossa aula de teologia online que nós transmitimos ao vivo pelo Instagram, mas também deixamos disponível nos nossos canais, tanto o Facebook como no YouTube também nós deixamos a gravação. Entrou conosco aqui já Clodoaldo Vicente, seja bem-vindo. Lux, é isso, oficial, seja bem-vindo. Depois de 2 semanas sem termos condição de fazermos as nossas aulas, estamos retomando, já que durante esse tempo eu estava ministrando em São Paulo e na correria que estava sendo ali, não foi possível durante essas 2 semanas estarmos ministrando as nossas aulas, que acontece sempre às 12h30, meio-dia e 30 de cada dia. Mas estamos retomando exatamente de onde paramos e eu tenho certeza que será uma bênção. Evandro Melo, é isso, entrou aqui. Eliana, Segue Forte Garanhuns, Sil 12, Dijane, Alexia Morgana, minha esposa. Sejam bem-vindos e eu vou pedir para vocês algo. Como nós ficamos esses dias sem ministrar, aquelas pessoas que já nos acompanham constantemente, Ângelo da Silva, seja bem-vindo, meu irmão de São Paulo. Como nós ficamos esses dias sem ministrar, com certeza algumas pessoas não se aperceberam ainda que nós estamos retomando. José Renato, seja bem-vindo. Pati Santos, seja bem-vinda. Gabriel Carvalho, seja bem-vindo. Então, eu gostaria de pedir a você que entrou agora, antes de nós darmos início ao assunto aqui, Anderson Pereira, seja bem-vindo. Eu gostaria que você encaminhasse para os seus contatos. Você pode ir aqui nessa setinha que tem aqui embaixo e encaminhar para os seus contatos. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas, será uma bênção de Deus. Alexandre Tavares, seja bem-vindo. Então faça isso. Nos ajude na divulgação. Michel Mendes, seja bem-vindo. Mércia da Silva, seja bem-vinda. Esse é o nosso momento de estudarmos a palavra de Deus, nesse projeto que tem abençoado muitas pessoas, que é o projeto Teologia Hoje. Então, faça isso, encaminhe aqui para outras pessoas e nós já vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu não sei se está aparecendo para você aí, mas provavelmente está. Camila Alves, seja bem-vinda. A nossa leitura básica, ou base para hoje, será Gênesis capítulo 21, do versículo 14 ao versículo 21. Livro de Gênesis capítulo 21, do versículo 14 ao versículo 21. Tebarro, seja bem-vindo. Samira Cândido, seja bem-vinda. Gênesis capítulo 21, do versículo 14 ao versículo 21. Furtado Lilian, seja bem-vinda. Samira Cândido. Jordan Araújo, seja bem-vindo. Gênesis capítulo 21, do versículo 14 ao versículo 21. Se você estiver com Bíblia, eu sei que nesse momento algumas pessoas, inclusive, nos assistem no seu horário de trabalho. De Gênesis está fixado aqui, ótimo, dá para vocês ver bem. Então, eu sei que nesse momento algumas pessoas estão, inclusive, em horário de almoço, outros estão ainda em horário de trabalho, mas eu gostaria muito que vocês, se você estiver com Bíblia, que você nos acompanhe na leitura, do contrário, que você ouça, porque é algo muito importante. Carita, é isso, seja bem-vinda. Vamos lá. Gênesis 21, a partir do versículo 14, diz assim:
como é aqui? Deu Silvan, é isso, seja bem-vindo. Paula, seja bem-vinda. Lucas Mendes, seja bem-vindo. Diz assim a leitura: Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Bérseba. Versículo 15. Anderson, seja bem-vindo, meu irmão. Cauã Silva, seja bem-vindo. Luiz, seja bem-vindo também. E continuou. Versículo 15. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos. 16. E foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de flecha. Pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Camila Alves, seja bem-vinda. Diácono Antônio Oliveira, seja bem-vindo. Versículo 17. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. 19. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Versículo 20. Deus estava com um rapaz que cresceu e, habitando no deserto, foi flecheiro. 21. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Meu irmão Cosmo, seja bem-vindo. Queridos, se você está acompanhando esse estudo que estamos fazendo, lembrando que nós estamos com o projeto Teologia Hoje, o qual ministramos aulas de segunda a sexta às 12h30 ao vivo pelo Instagram, mas que é replicado nas outras redes sociais nossas posteriormente. Se você vem acompanhando, nós começamos pelo livro de Gênesis. Estamos agora no capítulo 21. E nas últimas aulas, nós tratamos sobre alguns pontos que aqui, na verdade, é uma continuação. Juliane, seja bem-vinda. E Zaqueu Santos, seja bem-vindo. E aqui nós estamos dando uma continuação. Se você acompanhou as outras aulas, você vai lembrar muito bem que Deus havia falado com Sara que ela daria à luz. E ela riu disso. Ela achou aquilo engraçado pelo fato dela já ser velha, estéril. E no olhar dela não haveria possibilidade alguma que esse milagre viesse a acontecer. Mas, como bem sabemos, ela tomou Agar, sua serva. Michele, seja bem-vinda. Ela tomou Agar, sua serva, e a entregou a Abraão para que Abraão tivesse um filho com ela, para que ele não ficasse sem descendência, sem um herdeiro. E assim, Agar de Abraão teve a Ismael. Posteriormente, Sara se viu grávida e teve a Isaque, o filho que Deus havia prometido. Agora, uma situação foi criada. Porque, Márcio Oliveira, seja bem-vindo. Por que uma situação foi criada? Porque Agar não imaginava... Porque Agar, Rogério Lima, seja bem-vindo. Sara não imaginava em momento algum que fosse teu filho. Por isso que ela pediu que sua serva se deitasse com seu marido. Ela não imaginava, aquilo não passava pela cabeça dela. Jesus Jamerson, seja bem-vindo. Rogério Lima, seja bem-vindo. Ela não pensava nisso, isso não passava pela mente dela que ela engravidaria. Por isso ela havia dado a sua serva para dormir, para deitar-se com Abraão, para
que Abraão não ficasse sem descendência. Mas o que aconteceu? Ela agora engravidou. E depois que Agar teve o filho, Sara também tem o seu filho. E, como já expliquei na última aula, foi fruto de uma precipitação de Sara, que não confiou, não esperou naquilo que Deus já havia, na verdade, lhe direcionado. Wallace, seja bem-vindo. O tempo passa e crescem as duas crianças. E o capítulo 21 vai deixar claro que começou a haver uma certa discussão entre as duas crianças, coisa comum entre crianças. Mas Sara aproveitou aquilo como uma desculpa para exigir que Abraão mandasse Agar embora, juntamente com seu filho. Foi justamente o que Abraão fez. Aí está o texto que nós lemos. Em uma determinada madrugada, Abraão pega alguns pães e um odre de água e entrega a Agar, juntamente com o seu filho, e diz: olha, aqui não dá mais para você ficar, vai embora. Agora tente imaginar a situação daquela mulher, a situação de Agar. O texto é bem claro me dizer, se você prestou bem atenção na leitura, que ela saiu errante pelo deserto. Essa palavra errante, sair errante pelo deserto, quando nós vamos ver no original, significa sair sem ter uma direção. É você andar sem saber para onde está indo. Gustavo, seja bem-vindo. É você sair sem saber para onde está indo. É você andar sem ter uma direção, sem ter um ponto. Você tem um ponto de partida, mas não tem um ponto de chegada. Essa foi a situação de Agar. Norbério, meu irmão, seja bem-vindo. Agar foi despedida apenas com o filho, um odre de água e alguns pães. E nós sabemos que aquele deserto não era um deserto fácil. Era um deserto difícil. Paulo Henrique Aquino, seja bem-vindo. Era um deserto difícil. E aquela mulher agora nessa situação, com um filho pequeno, com apenas um odre de água, podendo acabar a qualquer momento, com alguns pães, que logo também iriam acabar. E eu fico tentando imaginar o psicológico daquela mulher, o que ela pensava. Uma pressão enorme, eu tenho certeza que estava sobre a vida dela. Mas ela foi, ela não tinha outra opção. A única opção que ela tinha era aquela. E eu fico tentando fazer aqui uma análise com as nossas vidas. Às vezes a vida também faz isso conosco. Às vezes a vida nos coloca sem muita opção. Às vezes nós olhamos para todos os lados e percebemos que nós não temos muitas opções. Às vezes temos apenas uma opção. E às vezes essa opção é aceitar uma determinada situação que a princípio não nos agrada, que a princípio não é o que nós esperávamos, mas que às vezes é a única opção que temos. Paulo de Souza, seja bem-vinda. Kelly Mello, seja bem-vinda. Às vezes a vida faz isso com a gente também. E às vezes, como Agar, nós também nos sentimos perdidos no meio de um deserto. Às vezes, também como Agar, nós nos sentimos sem encontrarmos uma direção. Nos encontramos andando errantes pelo deserto, ou seja, sem sabermos onde vamos chegar. Mas o problema, por incrível que pareça, estava apenas começando na vida daquela mulher. Porque com o passar do tempo, nós sabemos que durante o dia o deserto é muito quente, automaticamente leva à necessidade de tomar mais água ainda. E quando nós vemos essa questão de Maria de Fátima, seja bem-vinda. Quando nós vemos essa questão de Abraão ter dado um odre de água a Agar, nós imaginamos que foi uma jarra enorme que ela colocou nas costas e o levou, mas não. Era um odre pequeno, era pouca água. E essa água, como disse, por causa do calor do deserto, por causa da situação do deserto, a necessidade de tomar água ser maior, logo essa água se vai. Os pães também acabaram. E agora o que fazer? Você está andando em um terreno estranho. Messinho Terto, seja bem-vindo, meu amigo. Você está andando em um terreno estranho, onde você não tem conhecimento de nada. Ionara, é isso? Seja bem-vinda. Você está andando em um terreno estranho, onde você não tem conhecimento de nada. Você não tem
um norte, você não sabe para onde ir, você está perdido no deserto, acaba a água, acaba a comida. Para piorar a situação, você está com uma criança que já começa a demonstrar problemas por causa do sol quente, insolação. E o que é que acontece? Acontece uma guerra dentro daquela mulher, porque ela olha para todos os lados e não vê saída. Ela está perdida no meio de um deserto, com uma criança. Ela não tem o mínimo necessário para alimentá-lo, muito menos a água, que talvez naquele momento fosse tão mais necessária do que o próprio alimento. Eles já estão ao ponto de não conseguir aguentar mais a situação. E chega num dado momento que aquela mulher vê a criança desfalecendo e ela encontra um arbusto, é isso que vai dizer o texto. Ela encontrou uma pequena sombra, no meio do deserto. E o que ela faz? Ela coloca o menino debaixo dessa sombra. O Everton Vinícius, seja bem-vindo. Ela coloca o menino debaixo dessa sombra. E a Bíblia diz, como nós lemos no texto, que ela se distancia a cerca de um tiro de arco ou um tiro de flecha, que era cerca de pelo menos uns 200 metros. E quando ela chega nessa distância, ela deixa o menino lá para morrer, na verdade. Ela não tinha coragem de ver o menino morrer nos seus braços e ela deixa o menino numa sombra. E ela se distancia, a distância de um tiro de arco. E o texto é bem claro em dizer, no versículo 16, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como de um tiro de arco. Ela sentou-se na frente do menino. Vanderlei, seja bem-vindo. Sarinha, seja bem-vinda. Se distanciou, a distância de um tiro de arco, sentou-se na frente do menino e ficou de lá, olhando para o menino. E aí vem a questão. Os olhos dela estavam no menino. Pela lógica, o que ela deveria ter feito seria sair desesperada procurando água. Pela lógica, ela deveria ter deixado o menino no lugar aparentemente, entre aspas, seguro, para descansar um pouco. E ela deveria ter saído feito uma maluca, uma louca mesmo, e procurado água em algum lugar. Mas ela não fez isso. Ela não procurou a saída. Ela não procurou a saída para a situação. Ela sentou-se e ficou olhando para o menino. Muitas vezes na vida acontece semelhante conosco. Devinho Torres, seja bem-vindo. Muitas vezes na vida acontece semelhante conosco. Os problemas vêm de todas as partes. As situações nos atingem com tanta força que nós desistimos de procurar saída. Nós abrimos mão. Nós entregamos os pontos. Jaqueline, seja bem-vinda. José Aparecido, Gildo, seja bem-vindo, meu primo. Então, há algumas situações das nossas vidas que fazem isso. Nos aprisiona tanto, nos aperta tanto, que nós acabamos entregando os pontos. Foi isso que H fez. Sem que percebesse, H havia entregado os pontos. Sem que percebesse, H havia aceitado que não havia mais solução, que o seu filho iria morrer. Então ela se senta e fica olhando para o seu filho. Às vezes nas nossas vidas também acontece algo semelhante. Às vezes são tantas coisas que vêm contra nós, que nós achamos que não vamos conseguir sair. Achamos que não vamos conseguir vencer. Achamos que a situação é demais para nós. Achamos que os problemas são maiores do que nós. E isso faz com que, ao invés de perseverarmos, ao invés de insistirmos, nós nos sentamos e aceitamos a derrota. Hélida Carvalho, seja bem-vinda. Aceitamos que já perdemos. Entregamos os pontos. Às vezes fazemos isso, foi isso que H fez. H colocou o menino debaixo de um arbusto e sentou-se de frente para ele. Ela não, se você olhar pela lógica de uma mãe, ela deveria ter saído ali feito uma maluca, procurando água. Mas ela não fez isso, ela entregou os pontos.
Meu irmão Tony, seja bem-vindo. Lourdes Leite, seja bem-vinda. E quantas vezes na vida as situações não são tão complexas que nós também entregamos os pontos? Talvez eu esteja, inclusive, nesse momento agora, ao vivo, ou com pessoas que vão assistir essa gravação depois, falando com pessoas que as situações estão tão sérias, os problemas estão batendo tanto em você, que talvez você também já tenha pensado em entregar os pontos. Talvez você já tenha olhado para todos os lados e não tenha encontrado saída. E quem sabe você resolveu fitar os seus olhos agora exclusivamente no problema, exclusivamente na situação. Quem sabe você não consiga mais ver nem sequer a possibilidade de uma resolução. Talvez você não consiga enxergar, mesmo olhando para todos os lados, talvez você agora fitou os olhos completamente no problema e você não consegue ver saída alguma. Oliveira Jaqueline, seja bem-vinda. Talvez, por mais que você queira, parece que o problema é o que atrai a sua visão. CP Fontes Milagres, seja bem-vindo. Talvez, por mais que você tente buscar forças em você, a sua visão continua apenas para o problema. E talvez isso tenha feito com que você tenha entregado os pontos. Talvez isso tenha feito com que você tenha perdido a esperança de que uma mudança vai acontecer. Cantor Bruno Garcia, seja bem-vindo. Mas eu estou aqui nessa tarde e eu quero ser um transmissor da voz de Deus para a sua vida. Para dizer que nos momentos que tudo aperta, nos momentos que nós olhamos para os lados e não conseguimos enxergar a solução, às vezes nós achamos que o problema está na falta da solução. Mas às vezes o problema está na nossa visão. A questão é para onde estamos olhando. Agar não encontrou a solução porque ela estava olhando para o problema. Às vezes nós também não encontramos a solução que precisamos porque nós colocamos completamente a nossa visão no problema. Nós colocamos a nossa visão, nós fitamos os olhos no problema e colocamos a nossa atenção por completa nele. Mas eu quero que você entenda que se você tiver coragem de abrir os seus olhos, se você tiver coragem de entender que existe uma solução, mesmo que você não esteja enxergando. Se você tiver coragem de tirar força de onde não tem, de tirar fé de onde não tem, para acreditar nisso, você verá que, de fato, Deus pode mudar situações. E Ele muda histórias, e eu não tenho dúvida alguma disso. Se você parar para perceber, o problema de Agar não era falta de solução. O problema era que ela já havia entregado os pontos. O problema era que ela já havia aberto mão. E nós não podemos criticar Agar por causa disso, porque só conhece a sua dor você que está passando e Deus. Às vezes nós olhamos para uma determinada pessoa e dizemos como foi que aquela pessoa desistiu. Nós não sabemos as dores que aquela pessoa estava sentindo. Nós não sabemos o sofrimento, porque o sofrimento só é entendido por quem está experimentando. A minha dor só é grande para mim. A sua dor só é grande para você, para quem olha de fora não é. Então olharmos para Agar numa situação como essa, olharmos para Agar num momento de dificuldade como esse, e julgarmos ela não é o caminho, porque ela era quem sabia a dor que ela estava sentindo. E tente imaginar a dor de uma mãe olhar para um filho e ver esse filho morrendo de sede, debaixo de uma sombra. Ela fitou a sua atenção completamente nela. Nesse momento que estamos enfrentando, esse momento de pandemia, esse momento de incerteza para muitos, esse momento de tantas coisas, quantas situações talvez não foram criadas que tenham tirado também a sua esperança e tenham feito com que você olhe apenas para o problema. Quem sabe você esteja enfrentando o pior pesadelo da sua existência. Quem sabe você esteja olhando para todos os lados
e não esteja encontrando uma saída. Essa era também a situação de Agar. Agora eu quero que você preste bem atenção no que diz a continuação da leitura. O versículo 16 diz: E foi e assentou-se à frente dele, a boa distância, como de um tiro de arco. Pois dizia: Que eu não veja morrer o menino. Veja, ela não queria ver o menino, ela sentou-se de longe para não ver o menino morrer. Quantas pessoas não estão dizendo: Eu vou para longe para que eu não veja a minha empresa afundar? Eu vou para longe para que eu não veja o resultado da minha família que está indo de mal a pior. Eu vou para longe porque eu não quero ver os meus negócios afundarem. Eu vou para longe porque eu não quero ver essa situação destruir a minha saúde, a minha família, ou seja lá o que for. Quantas pessoas não estão enfrentando passando por uma situação desse tipo, querendo de alguma forma fugir, querendo se esconder? Aquilo ali foi, na verdade, uma forma de Agar querer fugir. Agar queria ir para longe porque ela não queria ver a destruição daquilo que era a alegria dela. E às vezes, queridos, nós também fazemos da mesma forma. Nós também queremos fugir. Nós também queremos ir para distante. Nós também queremos sair de perto porque nós não aguentamos ver aquilo que construímos, aquilo que foi o nosso. Aquilo que foi o nosso objetivo, às vezes, sucumbir, ser destruído como um castelo na areia. Foi isso que Agar fez, mas veja o que diz a situação. Versículo 17. Preste bem atenção no que diz o versículo 17. Ouviu Deus a voz do menino. Olha que coisa interessante. Ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Fazendo-lhe, na verdade, uma pergunta. Parece até um tanto absurdo. No momento de uma dificuldade grande, Deus chegar e perguntar: Agar, o que é que tu tens? Mas, na verdade, essa pergunta é muito lógica. Agar poderia dizer: Tu ainda me perguntas o que eu tenho? Eu estou vendo o meu filho morrer. Eu estou vendo o meu filho morrer de sede na minha frente e eu não posso fazer nada por ele. Eu fui despedida, eu fui usada por minha senhora. Ela me usou para ter um filho do esposo dela e depois me expulsou. E tu me perguntas o que eu tenho? Ele me despediu sem herança nenhuma para a criança, sem suporte algum, apenas com alguns pães e um odre de água. E tu me perguntas o que eu tenho? Eu estou perdida no deserto há dias. E tu me perguntas o que eu tenho? Mas nós sabemos muito bem que esse anjo não era apenas um anjo. Mas isso aqui é aquilo que nós chamamos na teologia de teofania, que é uma aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento. Então era o próprio Cristo que estava aparecendo para Agar, no meio da maior turbulência da sua vida, e perguntando a Agar: o que tu tens? Só que a resposta foi errada, porque não era isso que ele queria ouvir. O que ele queria ouvir era que Agar dissesse: eu tenho confiança que tudo isso vai mudar. Eu tenho fé que essa situação vai me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho esperança que haverá um novo amanhecer. Eu tenho esperança que tudo isso aqui vai ser resolvido. Eu tenho convicção de que eu sou filha e, como filha, há um pai que cuida de mim. Era isso que ele queria ouvir. Agora eu quero lhe perguntar, diante de uma palavra como essa, e eu acredito que Deus falou com Agar e que Deus fala com pessoas hoje, por intermédio da sua palavra, como aqui estamos ministrando. A grande questão é: se Deus chegar para você agora, nesse exato momento, e perguntar o que tu tens, qual será a sua resposta? Você vai apresentar diante deles os seus problemas, situações difíceis e circunstâncias, ou você vai apresentar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança? O que você tem para apresentar diante de Deus? O que você tem para colocar diante dele? Você tem a sua fé, você tem a sua confiança, tem a sua esperança, ou você tem uma multidão de problemas? Isso pode aparentemente não fazer diferença alguma, mas faz toda a diferença. Veja a continuação do versículo 17. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo: Que tens, Agar? Você não pergunta: que tens, Agar? Agar, o que é que você tem? Aí vem uma afirmação depois: não temas.
Não tenha medo. É impressionante como na Bíblia existem 366 vezes escrito essa pequena frase, não temas. Poderia ser 367, poderia ser apenas 364, poderia ser apenas 300, poderia ser 1000 vezes que tivesse essa frase na Bíblia. Mas tem exatamente 366 vezes. Isso equivale não temas para cada dia do ano. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: significa que todas as manhãs, quando você acorda, Deus já está dizendo: o que tu tens? Não temas. Não temas. Não temas. E nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos acordar para essa realidade, nós precisamos nos voltar para isso, nós precisamos nos permitir crer. Quando todas as coisas dão errado, quando tudo foge do nosso controle, quando as situações escapam das nossas mãos como água, nós precisamos ter essa convicção: eu não vou temer, porque eu tenho um Pai que está nos céus. Eu tenho um Pai. Eu não tenho um Senhor, um juiz, eu tenho um Pai. E ter essa convicção que Deus é um Pai, nos dar a certeza do cuidado dele para conosco, do cuidado dele para com as nossas vidas, da preocupação dele para com as nossas vidas. A paz, Adriano, seja bem-vindo. E ele continua no versículo 17, dizendo, ele diz, não temas, e continua, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Isso aqui nos dá a convicção que nos momentos de aflições, Deus escuta as nossas vozes. É bem verdade que quando as situações nos apertam, quando os problemas vêm de uma forma muito grande sobre as nossas vidas, nós subentendemos que Deus parece que não está nos ouvindo. Nós perdemos a percepção. Nós achamos que Deus não está nos escutando. Mas tudo isso, na verdade, é um engano da nossa própria mente. Deus está nos ouvindo. Deus está nos escutando, mesmo que nós não consigamos perceber isso. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o choro do menino. E o versículo 18 diz, agora preste bem atenção como é extraordinário isso aqui. Versículo 18 diz, ergue-te, levanta o rapaz. Preste bem atenção. Primeiro ponto, começa dizendo ergue-te. Eu acho impressionante porque, normalmente, quando Deus aparece no meio de uma situação, ele nunca diz, olha, fique aí deitado onde você está, caído onde você está, e eu vou falar com você. Não. Ele diz ergue-te. Amém, Júnior, oficial. Deus te abençoe. Ele diz ergue-te, ponte de pé, porque Deus não fala com ninguém caído. Primeiro ele exige que a pessoa se levante. Lembra quando Deus chega para Ezequiel caído, numa depressão tremenda? Deus diz, ponte de pé e eu falarei contigo. Quando nós estamos caídos, quando nós estamos deitados, lançados ao chão, diante das rasteiras que às vezes a vida nos dá, nós ficamos tentando ver de baixo. E de baixo não tem como nós enxergarmos bem. De baixo não tem como termos uma percepção completa do ambiente onde estamos. É por isso que Deus chega e diz, levanta-te, porque de pé você conseguirá ver aquilo que você não consegue ver deitado. De pé você conseguirá enxergar aquilo que deitado jamais você enxergaria. Então, levanta-te, Agar. Ele vai e diz, ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. É impressionante como a primeira parte da conversa de Deus com Agar é justamente uma conversa de tentar animá-la, colocá-la de pé, fazer com que ela se sentisse viva novamente. Quem sabe nessa tarde de hoje, segunda-feira, 17 de agosto de 2020, você já não se sente mais viva ou vivo diante das tantas situações que você tem enfrentado. Mas essa palavra veio hoje para levantar você,
para fazer com que você se sinta vivo, para fazer com que você se sinta importante novamente dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez essa palavra não veio não apenas necessariamente para isso, mas se você perceber, depois disso vem uma promessa. E essa promessa mostra justamente que Deus não apenas quer que nos levantemos, mas Ele quer que nós entendamos que existe um futuro. Então Ele diz, não te preocupa, Agar, eu farei desse menino uma grande nação. Agora perceba, há minutos atrás esse menino estava para morrer. Agora Deus está dizendo, eu farei dele uma grande nação. Quem sabe você teve tantas situações ou está enfrentando tantas situações contrárias na sua vida que você não consegue enxergar o amanhã. Que você talvez até tenha esquecido daquele que Deus te prometeu ontem, daquele que Deus te prometeu no passado. E Deus te colocou nessa live, ou você que vai assistir esse vídeo posteriormente diante dessa tela de computador ou de um celular. Apenas para fazer com que você entenda que o futuro existe. Que Deus ainda tem coisas grandes para realizar na sua vida e por intermédio da sua vida. Que talvez tudo isso que vocês tenham enfrentado seja apenas uma forma de enriquecer o seu testemunho. Seja uma forma de você poder amanhã contar essa história e dizer, Deus chegou no momento que eu menos esperava e mudou a minha história, mudou a minha situação, me deu a palavra que eu precisava, me ergueu, me levantou, me colocou de pé. Fez com que eu compreendesse, entendesse que os projetos dele não param por causa de uma situação ou circunstância que surge na minha vida. Mas que Deus usa, inclusive, as situações, as circunstâncias, para nos tornarmos pessoas melhores, mais preparadas para usufruirmos daquilo que Ele nos chamou para realizarmos. É extraordinário isso, é extraordinário o cuidado de Deus para conosco. Então Deus diz, eu farei dele uma grande nação. Então Deus, agora perceba o versículo 19, aqui tem algo extraordinário no versículo 19. Então Deus abriu os olhos Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Vê que coisa extraordinária. Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço. O poço estava lá. Tá captando isso aqui, Hélida, Michele, Jucineide e outras pessoas que estão nos assistindo, Dorcas e tantos outros. Tá dando para captar isso aqui? O poço já estava lá. Mas Agar não tinha visto. Por que Agar não tinha visto? Porque ela estava sentada, olhando apenas para o menino, olhando apenas para o problema, olhando apenas para a situação. A visão dela tinha uma única direção. Ela não havia olhado em volta. Ela não havia olhado à sua volta. Mas o poço já estava lá. O versículo 19 é claro. Então Deus abriu-lhe os olhos. Essa palavra abrir os olhos, Deus lhe deu revelação. Porque a palavra revelação na Bíblia significa justamente tirar a venda. Tirar aquilo que nos impede de enxergar, tirar aquilo que nos impede de ver, tirar aquilo que nos impede de enxergarmos o que Deus tem para as nossas vidas. Agar não havia enxergado o poço, porque ela estava olhando apenas para o problema. Quantas pessoas não conseguem... Como você vai enxergar a solução se você tem dedicado 24 horas do seu tempo para olhar para o problema? Como você vai enxergar a solução se a sua atenção está voltada para o problema? Os seus olhos estão no problema, você não dorme pensando no problema. Você não consegue usufruir de mais nada porque tudo está voltado para o problema. Até o que você vai assistir está relacionado ao problema. Então, em nome de Jesus, levante-se, ergue-te, Agar, te coloca de pé, olha em volta, tira o foco do problema, deixa de se lamentar pelo problema, deixa de falar do problema, esquece o problema. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que esquecer um problema que nós estamos enfrentando não é fácil. Tirar o foco do problema não é fácil. Mas olhar para as circunstâncias não vai mudar nada na sua vida, a não ser deixar você pior do que você já se sente. Olhar para o problema, focar apenas no problema, vai fazer com que você se sinta cada vez pior e vai fazer com que você cada vez mais caia. Então, em nome de Jesus, mude o foco. Tente ver possibilidades onde não existe. Pegue um papel, pegue um caderno após terminar essa live, pegue um caderno, pegue uma caneta e comece a procurar aí nessa caixa, na sua mente produtiva que Deus te deu, comece a procurar
coisas novas e anotar, criar novos focos e dizer: eu vou trabalhar em prol disso aqui agora. Eu vou orar por isso aqui, eu vou criar isso aqui. Em nome de Jesus, as coisas vão mudar a partir da minha atitude e eu vou tomar uma nova atitude a partir de hoje. O problema não vai conseguir ser o meu alvo. Eu tenho um alvo maior que o problema. O meu alvo é Cristo e os projetos dele para a minha vida, que são maiores do que essa situação. Queridos, em nome de Jesus, o poço estava lá, versículo 19. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. O poço estava lá. Talvez o poço, querido, querida, esteja mais perto de você do que você imagina e você não tem percebido. Quem sabe a resolução desse problema, dessa situação, dessa circunstância, esteja mais perto de você do que você consegue imaginar. Mas você tem dado tanta atenção aos problemas, às situações. Você tem dado tanta atenção que você não tem se apercebido. Mas em nome de Jesus, assim como Deus abriu os olhos de Agar, Deus continua abrindo os olhos de pessoas hoje, para enxergar saída, para enxergar solução. E a forma, o método que Deus usa para mudar vidas, para abrir a visão, é justamente por meio da palavra. É a palavra que abre a nossa visão. E aprove a Deus na manhã, na tarde de hoje, Morgana. E aprove a Deus na tarde de hoje. Aprove a Deus na tarde de hoje fazer com que você estivesse nessa live para ouvir essa palavra, e essa palavra abrir os seus olhos, abrir a sua visão. Então, em nome de Jesus, não permita que nada lhe atrapalhe. Não permita que nada lhe impeça. Não permita que nada, de alguma forma, tire o seu foco. Tá certo, queridos? Você que está nos assistindo agora, não permita que nada tire o seu foco. Você nasceu para viver coisas extraordinárias de Deus. Não foi por acaso que você esteve aqui participando desse estudo nessa tarde de hoje. Deus nos reuniu aqui e aprove a Ele falar ao nosso coração, nos levantar, nos colocar de pé. E em nome de Jesus, nós contaremos testemunhos. Eu quero ver pessoas que estão assistindo essa live hoje testemunharem, quem sabe até nessa mesma live. Eu farei questão de fazer uma live com você aqui, nesse mesmo horário. Você testemunhando o que Deus fez na sua vida, porque eu tenho convicção que Deus vai fazer coisas extraordinárias, eu não tenho dúvida alguma disso. Tá certo? Então pense nisso, medite nisso e que Deus abençoe muito a sua vida. Eu que sou grato, Hélida, por poder de alguma forma compartilhar com a palavra de Deus e isso é uma alegria muito grande. Poder de alguma forma trazer uma palavra dele que venha mudar a nossa vida, a nossa história. E como disse, queridos, eu estive 15 dias pregando em São Paulo e chegamos sábado, então por isso que a gente deu uma pausa no período que eu estava lá, não tinha como ministrar as lives, eu até tentei, mas não tinha como por causa da correria, pregando todos os dias, mas foi uma bênção de Deus. Mas retomamos e de segunda a sexta, novamente, como estávamos antes, essa é a 13ª live, o 13º estudo, e tem sido uma bênção de Deus. Então, divulgue para outras pessoas, acompanhe conosco. E eu quero pedir a vocês algo. Eu não vou compartilhar os vídeos da live no Instagram. Eu vou compartilhar no meu canal do YouTube, como uma forma de incentivo, porque eu tenho trabalhado muito pouco o meu YouTube, tenho trabalhado pouco, tenho divulgado pouco, e como uma forma de incentivo para conseguir alcançar mais pessoas lá também, eu gostaria que vocês que estão assistindo aqui, por gentileza, se inscrevam no meu canal do YouTube. Eu vou estar postando, inclusive, todas as pregações que eu preguei em São Paulo. Já tem algumas lá, mas eu vou estar colocando todas. Tem algumas que está apenas uma parte, mas eu vou colocar as pregações
por inteiro. E eu quero pedir a vocês que sigam no YouTube, Pastor José Pereira Júnior. Eu vou até colocar escrito aqui para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu colocar aqui. Pastor José Pereira Júnior. É só você colocar lá no YouTube assim, Pastor José Pereira Júnior, que vai aparecer o meu canal. Aí se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque a cada nova mensagem que eu colocar lá, vocês vão ser avisados e vão poder assim assistir. Outra coisa, outro detalhe, divulgue com outras pessoas, compartilhem. Aqui no meu Instagram tem umas partes de umas mensagens também que eu postei, que eu ministrei em São Paulo. E eu fico até sem jeito. Teve até o meu amigo, o pastor Eduardo Mascarenhas, lá de São Paulo, disse que eu precisava divulgar mais. E eu fico dizendo, puxa vida, eu sou formado em marketing, mas eu tenho dificuldade de fazer marketing das minhas próprias pregações, porque fica parecendo algo apelativo. Mas ele disse, não, você não está propagando sua pessoa, você está propagando a palavra de Deus que você ensina. Então, eu estou pedindo para isso, se possível for, vocês divulguem. Não é uma forma de querer fazer com que eu apareça, mas com aquilo que Deus tem nos usado apareça. O ensino da palavra. Então, façam isso, se possível for. Após finalizarmos aqui, vá lá no meu canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho. E essa mensagem, inclusive, daqui a pouco vai estar lá, eu irei colocar lá, tá certo? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, foi uma honra ter cada um de vocês aqui conosco. Meu primo, meu amigo Cosmo, de São Paulo, que assistiu. Infelizmente, foi uma correria tão grande que eu não tive tempo de ir visitá-lo, mas na próxima vez estaremos juntos em nome de Jesus. Élida, muito obrigado. Deus abençoe sua vida muito. Michele, Ellen Artes, Rodrigo e tantos outros que estão nos assistindo, de Jane, Sara, Norbério, Diácono Antônio e tantos outros que não dá nem para citar todos aqui. Aleph Lucas, aliás. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E lembrando, de segunda a sexta, às 12h30, nós estaremos aqui ao vivo pelo Instagram. Amém? Divulgue para que tenhamos um número grande de pessoas. Fabiana, que Deus abençoe sua vida. E até amanhã, em nome de Jesus, às 12h30. Amém? Alexia Morgana, que está mais próximo de mim aqui, minha esposa. Deus abençoe muito vocês. Forte abraço. Até amanhã. Às 12h30 estaremos aqui em nome de Jesus. Amém, amém. Ative o sininho lá para receber as mensagens. Inclusive já temos pregações lá excelentes que Deus nos tem dado para a glória dele. Deus abençoe. Forte abraço. Até amanhã às 12h30. E daqui a pouco essa mensagem estará também lá no YouTube. Deus abençoe.